O secretário de Comércio de Donald Trump amanhã estará aqui no Brasil para discutir e apresentar propostas de ampliação de negócios com o Brasil e Estados Unidos. Denise Campos de Toledo, uma convidada aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, em comemoração aos 100 anos da ANCHAM no Brasil, que é a maior câmara americana entre 115 existentes fora dos Estados Unidos, vai realizar um evento que pretende apresentar algumas propostas para estreitar o relacionamento comercial com os Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso agora com a Débora Vieitas, que é CEO da ANCHAM. Débora, bom dia. Bom dia. Bom, Débora, eu gostaria de saber quais são essas propostas ou os pontos principais para se estreitar esse relacionamento com os Estados Unidos, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Ô Denise, a gente vai só tentar melhorar um pouquinho o som da nossa convidada, a CEO da ANCHAM, mas é bom lembrar o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro esteve nos Estados Unidos nesse ano, tentando estreitar as relações com o país, e é saber se a partir de agora isso começa a dar resultado, né? Exatamente, para estreitar mais o relacionamento, ele pretende indicar o filho dele à Embaixada dos Estados Unidos, mesmo com todas as críticas, o que demonstra a intenção do presidente de garantir uma aproximação mesmo com os Estados Unidos. E no âmbito comercial é importante que haja o estreitamento das relações. Nós tivemos recentemente o anúncio do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, que também é uma abertura importante do ponto de vista comercial para a produção brasileira, não só para o agronegócio, que já tem um peso relevante no mercado internacional, mas também para a indústria, sendo que a indústria brasileira também terá de se adequar para ficar mais competitiva, para ter maior capacidade de concorrência aqui no mercado doméstico. Não é só condição de ampliar as vendas para a Europa. Em relação aos Estados Unidos, acontece aí um processo semelhante. Produtos brasileiros também enfrentam restrições lá no mercado dos Estados Unidos. Então, quando se pensa em estreitar as relações, são iniciativas aí de duas mãos. De um lado, a abertura maior para produtos brasileiros nos Estados Unidos e de outra, a abertura maior do mercado local. E no momento em que os Estados Unidos tentam aparar as arestas com a China, mas há muita briga com a China, não é, Denise? E os Estados Unidos fechando as próprias fronteiras, que era o princípio original de Donald Trump, né? E há uma grande preocupação num possível entendimento entre China e Estados Unidos, em que haja um estreitamento do comércio entre os dois países em determinados pontos, prejudicando as vendas brasileiras. Mas assim, agora retomamos o contato com a Débora Vieitas, vamos falar com ela por telefone. Débora, você me ouve agora? Muito bem, Denise. Então, eu queria saber dos principais pontos dessas propostas que serão apresentadas ao secretário dos Estados Unidos que possam viabilizar aí o estreitamento das relações comerciais. Bom, a primeira das nossas propostas refere-se a um acordo de comércio, né? Nós sabemos que um acordo de comércio é um processo que não é rápido, geralmente levando 3 anos ou mais para ser concluído, mas nós entendemos que o Brasil e os Estados Unidos poderiam iniciar essas negociações em temas não tarifários, né? Temas que envolvem, por exemplo, medidas para reduzir burocracia, custo e prazo no comércio bilateral. Poderiam discutir também padrões para serviços, compras públicas, investimento, comércio eletrônico e até o que a gente chama de barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Então, se nós começarmos a discutir esses temas, isto prepara o terreno para um futuro acordo de livre comércio. Agora, o Brasil tem de conseguir preservar também investimentos que foram feitos pelos Estados Unidos, empresas americanas aqui no Brasil, dadas as dificuldades do país, burocracia, ambiente de negócios e a própria fraqueza de atividade. O Brasil tem registrado algumas perdas, né? Olha, os Estados Unidos segue sendo o maior investidor estrangeiro no Brasil, né? Os nossos fluxos são importantes. Se você considerar, por exemplo, só do ponto de vista de bens e serviços, em 2017, Brasil e Estados Unidos trocaram 80 bilhões de dólares, né? Em 2017, os Estados Unidos foi o nosso primeiro parceiro comercial. Mas, no caso de investimentos, os Estados Unidos segue sendo o primeiro. Então, nós temos aqui nos Estados Unidos, no nosso último dado disponível, digamos, 7,4 bilhões
foi no ano de 2018. Eu estava pensando principalmente na revisão de investimentos por parte de montadoras aqui no Brasil. Bom, eu acho que as montadoras no mundo todo atravessam um grande desafio, que é a mudança do próprio consumo do seu produto-alvo, né? Nós temos que considerar que as montadoras estabelecidas no país são também importantes geradoras de emprego, né? Só para dar um dado final para você, até 2017, os Estados Unidos tinham em estoque no Brasil investimentos da ordem de 118 bilhões de dólares, né? Sendo metade na área de serviços financeiros, um terço na área de serviços financeiros, um terço na indústria de transformação e um pouco menos em comércio. Bruno Garchagen. Bom dia, Débora. Minha pergunta é a seguinte: nós temos no Brasil um ambiente extremamente hostil à economia de mercado. Eu já citei aqui mais cedo, nós ocupamos a posição de 150 num ranking de 180 países da Heritage Foundation. O que eu queria saber é o seguinte: para que esse acordo de livre comércio fosse facilitado, e isso demora um tempo, quais seriam as medidas que deveriam ser adotadas, tanto pelo governo federal quanto pelo Congresso, em termos de mudança de legislação ou criação de algum tipo de legislação que pudesse, de fato, ajudar a pavimentar esse acordo? Eu vou dar alguns exemplos do que nós achamos seriam medidas de curto prazo, tá? Um deles é o que a gente chama de Global Entry, que é um procedimento de facilitação de movimentação entre pessoas que os Estados Unidos têm. Esse Global Entry poderia facilitar muito e dar celeridade à entrada de empresários entre os dois países, né? E isso depende basicamente de instalação de sistemas e disponibilidade de equipes na Receita Federal e na Polícia Federal para serem concluídos. Outra questão relevante é o tratamento entre as aduanas nos dois países. Isso acaba trazendo uma demora bastante grande na liberação de mercadorias e tanto o Brasil quanto os Estados Unidos possuem autoridades que poderiam alinhar procedimentos e poderiam fazer trocas de sistemas que permitiriam reduzir bastante o prazo na liberação dos bens que estão nas duas aduanas. Outro tema que poderia também agilizar é o que a gente chama de cooperação regulatória, que na verdade é tentar alinhar a regulamentação dos dois países sobre determinados produtos a fim de reduzir os custos de exportação. Esses são, por exemplo, se você exporta algum produto elétrico para os Estados Unidos, se a tomada e precisa estar no aparelho para entrar nos Estados Unidos é a mesma que existe no Brasil. Então, eu só estou dando um exemplo para tangibilizar do que a gente está falando. Então, na verdade, seriam questões assim mais burocráticas e de regulamentações que impedem um fluxo maior de comércio, não necessariamente derrubada de barreiras. Olha, as barreiras são sempre muito importantes, né? E essas barreiras podem ser tanto do ponto de vista tarifário quanto não tarifário. Eu acho que neste momento, sendo o tarifário muito sensível, nós poderíamos trabalhar em tudo que não é tarifário. Além desses processos que eu falei, do lado não tarifário, você tem medidas sanitárias, fitossanitárias, que também podem se constituir em barreiras e que poderiam ser trabalhadas. Agora, várias dessas limitações têm relação, inclusive, com legislação aqui no Brasil, com as condições mesmo locais? Sem dúvida, né? Nós, por exemplo, teríamos a possibilidade também de avançar num acordo para evitar a dupla tributação entre empresas brasileiras e americanas que atuam nos dois países, né? No caso, nós temos uma regulamentação no Brasil que tem dificultado nós chegarmos a um acordo para evitar esse problema. Agora, bom, vão ser apresentadas essas medidas, tem caráter oficial, tem alguma participação do governo brasileiro ou é iniciativa da ANCHAM mesmo? É iniciativa da ANCHAM, que trabalha muito como desenvolver a relação bilateral e que espera ter com isso resultados concretos. Nós entendemos que a vinda do secretário Rosa Anchan é uma oportunidade para que ele tome contato direto em alto nível com o que o setor
empresarial brasileiro pensa e espera da relação bilateral. Além disso, ele deverá se encontrar com os principais tomadores de decisão do governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e o ministro Tarcísio Freitas. E nós esperamos que desses encontros saia um roteiro de ações ousadas para a área de comércio e investimento, né, com prazos e ritos bem definidos para alcançá-la. Então, nós entendemos que essa é uma expectativa que nós podemos ter desta visita. Ouvimos Débora Vieitas, que é CEO da Anshan. Débora, muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Denise. Bom dia a todos.